Nessa aula de hoje, que nós faremos em partes, para termos áudios e vídeos mais curtos, para facilitar, inclusive depois a referência, nós vamos tratar a calibração dos sistemas de medição, ok? Então, como vocês veem aí na nossa tela, nós temos aqui a indicação pelo nosso autor, no nosso site, que estamos utilizando, e vamos avançar. Por que que nós faríamos uma calibração? E o que vem a ser? Nós vamos ver em seguida. Vamos ver o seguinte: nós queremos obter um resultado de um experimento de medição, ou seja, a medida do mensurando que nós desejamos, e precisamos saber se esse resultado é confiável. Então nós temos 5 fontes aqui possíveis de erro que podem interferir. Então nós vamos verificar o nível de confiabilidade desse sistema de medição. Perfeito? Então tá lá. Dentre os 4 outros elementos, nós vamos à parte considerar o 5º, que é o sistema de medição. Representado para nós aqui está um paquímetro de relógio, fazendo a análise ou levantamento da medida, e é aquilo que eu coloquei. Em que grau que eu posso confiar no sistema de medição, ou seja, a indicação que ele me apresenta, uma vez que, dependendo da complexidade, eu tenho que garantir um mínimo de objetividade ou de assertividade, melhor dizendo, daquele valor que eu obtive. Então vamos ver como nós vamos responder a essa pergunta, fazendo a calibração. Então, o que será a calibração? E, em parte, agora, colocando de uma maneira mais orientada para a metrologia, para que nós vamos calibrar? Então, vamos lá. A calibração vai me falar o seguinte: eu tenho um padrão, e esse padrão ele vai ser submetido a um experimento de medição para que eu saiba se o meu sistema que eu apliquei, que eu utilizei para a medição, se ele realmente pode ser utilizado. E aí, reforçando, sistema de medição, para nós, pode ser o paquímetro, pode ser, no caso, como nós vimos no laboratório, um sistema de medição tridimensional ou que faz a medição de ângulo, que é o goniômetro. Pelo goniômetro, nós tivemos um sistema de projeção de perfis. Esse sistema de projeção, vocês viram que faz uma medição no nível completamente diferente de um transferidor. Então, o transferidor é um sistema de medição, o paquímetro, micrômetro, etc. E aí a nossa indicação. Então, o padrão, ele vai apontar para nós uma referência. Eu vou fazer a leitura dessa referência no meu sistema de medição e vou obter a indicação. É isso que eu quero saber. Como que essa indicação se comporta quando eu comparo com o valor verdadeiro? No caso aqui nosso vai ser o convencional, como nós já vimos, verdadeiro para nós é impossível ou não se justifica na maior parte das vezes tentar obtê-lo, exatamente pelo custo que nós vamos ter. E aí eu comparo. Eu sei que o meu padrão, igual nós fizemos no laboratório, tem lá 1,5 mm de valor, de face ali que nós vamos considerar, mais ou menos alguma coisa, porque o padrão também tem uma incerteza. Então nós vamos verificar, no final das contas, a indicação. Para que isso aconteça, nós vamos ter normas. Então eu não faço simplesmente uma medição. Eu controlo temperatura, eu controlo número de coletas para a minha amostra e assim por diante. Então, o meu procedimento faz parte disso também. Como definição, está aí na tela, vocês estão vendo, que calibrar é o quê? Executar um procedimento pré-estabelecido, ou seja, operações próprias. Essas operações estão controladas em termos de execução, ou seja, quais são as condições, quais são as restrições. E aí eu vejo os valores indicados pelo meu sistema ou instrumento aqui,
né? E comparados com a medida materializada, né? Eu obtenho as grandezas que devem ser, né, compatíveis com esse padrão. Tá? Em outras palavras, é isso aí. Né? Salientado para nós está aqui a questão do padrão. Então, aquela referência para nós ela é pétrea. Né? Ela fala conosco o que deve acontecer, né? Ou o valor, no caso, que deve ser indicado. Né? Como nós vimos também anteriormente, padrão é a medida materializada, né? Que deve reproduzir, né, uma unidade, né, para um determinado mensurando que eu desejo tratar. Tá? E aí, no caso, serve como referência, que é o que está colocado para nós aqui embaixo. Né? Então, esse padrão, ele traz para nós a informação, 1 metro, por exemplo. Vamos pegar um que é palpável, que é a massa, né? 1 quilograma. Qual é a massa padrão? Né? Então, o quilograma tem lá, né, internacionalmente, a indicação do que ela é. Então, serve a referência para todo o globo. Né? E aqui está para nós, né? Estão alguns exemplos. Aqui, como era a medida, por exemplo, do metro, né? Então a platina iridizada, né? Que tinha para nós 1 metro, hoje tem, como nós vimos, outra especificação. Né? A massa que eu falei, então tá aí a referência, então 1 quilograma está aqui, sob as condições que estão colocadas, né? Para ver que é naturalmente voltado a muitas especificações. Né? E assim por diante nós vamos trabalhando. Tá? Os resultados da calibração, o que eles podem trazer para nós, no caso? Então eu executei o procedimento, peguei uma referência, que é o padrão, e obtive as indicações. Então o que eu posso obter ali? O valor do mensurando, provavelmente dito. Né? Então é a massa, o comprimento, etc. Né? Como eu estou calibrando? Tem uma referência padrão e no meu conjunto de leituras, igual nós vimos, eu consigo determinar um valor de incerteza, né, no final das contas, lá na repetitividade, que foi uma das últimas coisas que nós vimos, nós podemos aplicar correções ao sistema de medição. Né, porque nós temos a estimativa do erro, né, sistemático, da tendência que aquele determinado instrumento tem, e aí nós podemos utilizar. Né? Podemos analisar, no caso, o efeito dos elementos que estão em torno desse procedimento, então temperatura, pressão, etc. Né? Se é um sistema digital, como sempre eu chamo a atenção, a confiabilidade da rede de alimentação, porque ela pode variar a tensão, e aí eu vou variar também o meu resultado da indicação. Né? O comportamento em determinadas condições, que podem ser, né, especiais, ou seja, vou levar para uma situação mais criogênica, digamos assim, ou seja, baixíssimas temperaturas ou altas velocidades de deslocamento do mensurante que eu desejo. Né? Então, eu posso levar para um túnel de vento, quero verificar o comportamento diante de uma velocidade extrema do vento. Né? Então, isso aí é uma condição adversa. Né? E aí, ao final, eu tenho aqui um relatório e, ou não, né? Por isso o ou, um certificado. Nós vamos trabalhar exatamente com certificado nessa participação aqui dessa parte. Ok? Bem, então nesse ponto, eu paro o vídeo para vocês terem essa primeira parte e aí nós vamos complementar com a verificação ou ajuste e regulagem, segundo o que é colocado. Até!